Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Sou professora Simone Silva, professora de matemática aqui, quinta fase EJA, Ensino Fundamental, e vamos ver o que temos nesta aula. A aula de número 15 tem como objeto de conhecimento operações com números reais com detalhamento em potenciação com o número real na base e número natural no expoente. Vem então comigo para a aula. Bem, queridos, a nossa aula ali sobre operações com números reais, potenciação propriamente dito, não é? É o tema aqui e o que vale dizer são conhecimentos novos que você já vai agregar a tudo que você já conhece e domina sobre potenciação para aprofundar o seu conhecimento. Então, agora vamos lá acompanhar a leitura e relembrar o que é uma potenciação. Potenciação, aí a definição, seja um número real e n um número natural com n maior ou igual a 2. A potência de base A e expoente n é um número A elevado a n tal que o A elevado a n não é nada mais como a definição nos diz, é uma multiplicação aí de fatores iguais, onde esse n é que vai determinar quantas vezes a base, que faz o papel de fator, aí na nossa multiplicação, irá aparecer para ser multiplicada. Tudo bem? Aqui, acompanhando ainda a leitura, nós temos, não é? A potenciação aí, temos os elementos, que é de fundamental importância que você conheça, para que você domine aí com mais calma, não é? A operação. Os elementos da potenciação são a base, o expoente e a potência. Só retomando aqui com você, relembrando que potência é o resultado, não é? Então, quando nós temos aí aqui, ó, a potenciação A elevado a n igual a B, o que é que nós sabemos? Que A é a base, que é justamente o que está nessa cor, n é o expoente, é o n que vai nos dizer quantas vezes a base irá se repetir, e o resultado aí dessa multiplicação do A, da base, por ela mesma, vai ser chamado de B, que é a nossa potência. Tudo bem? Então, aqui do lado tem um exemplo para você entender melhor. Qual é a nossa base? Qual é o número real aí que é a nossa base? Nesse exemplo aqui, é o 3. O 3 está elevado ao expoente 2, que aí a gente já pode ler 3 ao quadrado, ou 3 elevado a 2, ou 3 elevado à segunda potência. Para que se chegue a esse resultado 9, não é? O que é que nós vamos fazer? Nós vamos ter que desenvolver aqui essa multiplicação. Então, nós teremos 3 multiplicado por 3, que vai dar o resultado 9. Mais ainda, acompanhando aí, não é? Nós temos exemplos de potenciação para fixar melhor para você, tá? Os exemplos de potenciação aqui nos deixam bem claros, ó, nos deixam bem claro quantas vezes a base vai ter que se repetir de acordo com o expoente. Então, no primeiro exemplo, nós temos 4 elevado a 3, ou 4 ao cubo. Quem é a nossa base? A nossa base é o 4. Por que que ele aí se repetiu 3 vezes ali na multiplicação? Porque o nosso expoente é o 3. Então, 4 multiplicado por 4, 16. 16 multiplicado por 4, 64. E o 64 é o nosso resultado e que nós chamamos de potência. Já aqui no próximo exemplo, nós temos 2 ao cubo. Quem é a base? É o número que se repete. No caso, vai ser o 2. Quem é o índice? É o 3. Por esse motivo, nós temos aqui a presença do 2 3 vezes. Mas não esqueça,
Não vá cair no engano. 2 ao cubo vai dar 6, porque eu vou multiplicar o 2 por 3. Não. O 3 aqui, o expoente, ele sempre vem nos indicar quantas vezes a base vai se repetir. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E aqui, o último exemplo, nós temos 4 elevado a 4. E o que é que acontece? Embora o índice e a base ali sejam iguais, embora o expoente e a base sejam iguais, não esqueça, quem vai indicar quantas vezes a base vai se repetir é o expoente. Então, 4, que é a nossa base, aí vai se repetir 4 vezes nessa multiplicação. E nós teremos 4 vezes 4, 16. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 16, nós chegamos aí no resultado de 256. Potenciação, como você viu, caminha ali lado a lado com a multiplicação. E o que é um conteúdo ali base para que você tenha um bom desenvolvimento quando você estiver realizando conta de potenciação? É você dominar a tabuada. Se você domina ali a tabuada, você, sem mistério nenhum, você consegue desenvolver uma potenciação quando for solicitado. Mas a potenciação, a operação, ela possui casos especiais que são auxiliares, que são ferramentas para que se consiga fazer ali da melhor maneira e até da maneira mais rápida e mais viável contas que parecem imensas. Então, vamos agora conhecer o primeiro caso aí de potenciação e que vale a pena você tomar nota. O primeiro caso particular de potenciação diz o seguinte, que todo número diferente de 0 elevado a 0 é igual a 1. Então, aí, vendo o primeiro exemplo, nós temos o quê? Não esqueça, todo número diferente de 0, ok? Elevado a 0 é igual a 1. Então, observe aí o exemplo. 6 elevado a 0. O 6 é um número diferente de 0. E se ele está elevado a 0, pelo caso particular aqui da potenciação, o resultado é 1. 1000 é um número diferente de 0. Como ele está elevado a 0, o resultado vai ser 1. E aqui o último, 1/3 elevado a 0. 1/3 é um número diferente de 0? É, queridos, é sim. É uma fração diferente de 0 e que essa fração, nós vamos aqui relembrar que número que pode ser escrito em forma de fração pertence ao conjunto dos racionais, é um número real e que, como eu já dizia para vocês, ele é diferente de 0, elevado a 0, o resultado vai dar 1, vai ser sempre 1. E o interessante é que quando você conhece essa propriedade, você está apto a encarar qualquer questão, não é? Qualquer exercício que seja necessário usá-la. Quer ver? Acompanhe aqui esse exemplo, onde nós vamos ter esta expressão e se pede o resultado final dela. Vá só observando aí que você rapidinho, talvez nem faça conta, e a ideia é essa, você já deu o resultado. Olha aí, ela é imensa, ela é colchete, chave, parêntese. E como é que eu vou resolver isso? Simples. Olha aí. Nessa expressão, nós temos a presença de parêntese, colchete, chave, fração negativa e também da potenciação. Perceba que esses dois números aqui, estão, um está elevado a 11, o outro está elevado a 15. E que a adição deles aí teria que ser elevada a 49. Mas tem aí o grande triunfo, que não vai deixar você perder tempo. E foi justamente esse primeiro caso particular aqui de potenciação. O resultado aqui final, depois que se elevar a 49, está elevado a quanto? A 0. Então, se aqui o resultado vai dar um número que é diferente de 0 e está elevado a 0, então esse resultado aqui, automaticamente, você já sabe que vai ser quanto? 1.
Então, precisava fazer todos os cálculos difíceis? Com certeza não. Concordo com você aí, não precisava. Por quê? Quem percebeu aqui o zero no expoente, nem perdeu tempo fazendo. Já sabe que o resultado aí dessa expressão que no primeiro momento assusta, vai ser 1. Mas também, além desse primeiro caso aí particular, nós temos um outro caso particular e que você viu aí, não é? Que assim como o primeiro vem nos auxiliar muito, o segundo também não vai ficar atrás. Acompanhe aí a leitura. O segundo caso diz o seguinte: todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Tranquilo, ótimo. Já gravou? Anotou? Então agora vamos lá ver os 3 exemplos que trouxemos aqui para essa aula. Não é? Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Fazendo a aplicação aí desse caso particular, ó, 7 elevado a 1, 7. Menos 20 elevado a 1, menos 20. E 6 sobre 9 elevado a 1 vai ser 6 sobre 9. Mas assim como nós vimos lá na primeira propriedade, no primeiro caso particular de potenciação, que nos auxilia muito, nesse aqui não vai ser diferente. Tem também um exemplo muito bom para você colocar em prática. Imagine que você precisa resolver esta potenciação. E agora? Por onde começar? O que fazer? Não é? Você não sabe quanto vale A. A é um número real qualquer. O A pode ter qualquer valor. Pode ser 1, 2, 3, 4, mas quer que se resolva essa potenciação aqui. E agora? Por onde é que nós vamos começar? Nós vamos começar exatamente bem aqui. Nós temos aí potência de potência. Então, quando se tem o caso de potência, se repete a base e se multiplica os expoentes. Vá tomando nota aí, ok? Que é para não esquecer nenhum passo. Aí, potência de potência, repete a base, que nesse exemplo é o A, e multiplica os expoentes. Aqui agora no expoente, você vai dizer: eu tenho uma multiplicação sendo aí feita com fração. Não tem segredo. Quando você tiver multiplicação que envolva fração, o que é que você vai fazer? Você vai multiplicar numerador com numerador, que é esse número de cima, e denominador com denominador. Mas não tem aí o denominador, professora, não tem o número de baixo. Quando há o número sozinho, que nem o 2, se entende que o 1 está aqui embaixo, embora a gente não visualize. Então, nós vamos ter aí, ó, 1 vezes 2 aqui no numerador, que vai dar 2, e 2 vezes 1, que também dá 2. Terminei a minha potenciação? Não. O que é que eu vou fazer? Eu percebo que aqui no expoente eu tenho uma divisão e que dá para resolver. 2 dividido para 2, 1. Olha quem entra em cena agora, o nosso segundo caso particular. Todo número elevado a 1 vai dar quem? Ele mesmo. Então, o resultado deste aí, não é? Deste exemplo é A. Então, perceba que em todo o processo ali, depois que nós usamos potência de potência, se recaiu onde? No segundo caso particular de potenciação, que também prova a sua utilidade e praticidade. Mas para aprofundar mais um pouquinho, terceiro caso aí, particular de potenciação, que diz o seguinte: a base 1 elevada a qualquer potência é igual a 1. Para você visualizar melhor, observe os exemplos. A base nesse aqui já vai estar fixa. Vai ser sempre quem? 1. Então, a base 1 elevada a qualquer potência. A potência pode ser 1 milhão. A potência pode ser 10. A potência pode ser 1. Mas se a base for sempre 1, o resultado já está ali, ó, firme, fixo, vai ser 1.
Por quê? O que é uma potenciação? A potenciação é a multiplicação de fatores iguais, queridos. Então, se eu tenho 1 ao cubo, eu vou ter 1 vezes 1 vezes 1. Resultado vai ser 1. A mesma coisa se eu desenvolver esta multiplicação aqui de 15 fatores, e a mesma coisa se eu vier desenvolver essa. Como a base ali já está amarrada, já está fixa, que a base é 1, independente da potência, o resultado encontrado aí nessa potenciação vai ser sempre 1. Mas agora, levando um pouco mais aí, não é, o aprofundamento do nosso caso particular, acompanhe a leitura e faça a anotação. O próximo caso particular nos diz o seguinte, tá? Quando a base é negativa, o expoente é par e a potência é positiva. Então, destacando aí as principais palavras, ó, quando a base é negativa e o expoente é par, a potência, o resultado vai ser positivo. Então, colocando isso aí numa forma, bora esquematizar isso para você entender melhor. A base vai ser negativa. O expoente vai ser par. O resultado aqui, o sinal do resultado vai ser positivo. Quer ver para você visualizar melhor? Vamos lá aos exemplos. O primeiro exemplo, ó, base negativa e expoente par, resultado positivo. 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 Viu? Então, já fica aí a musiquinha para você. Base negativa, expoente par, resultado positivo. E para fixar melhor, observe o exemplo agora aí na sua tela. Nós vamos ter este número decimal, 2/10 ao quadrado. A essa altura da aula, você já sabe dizer qual vai ser o sinal do resultado. Base negativa, expoente par, nós já sabemos que o nosso resultado vai ter um sinal positivo. É um número decimal e nós temos aí a potenciação dele. Como desenvolver, então, a potenciação de número decimal? A dica que eu dou para vocês é: pode-se fazer aí a multiplicação de 0,2 por 0,2, menos 0,2 por menos 0,2, professora, eu posso fazer a multiplicação de número decimal? Pode, livremente. O resultado vai ser o mesmo. Mas também você pode desenvolver aqui a transformação desse número decimal em uma fração decimal. Eu tenho aí menos 2/10. Como vai ficar a transformação desse número decimal para fração decimal? Primeiro passo, não esquece o sinal da base. 2/10, quantos números após a vírgula? 1. Então, você já sabe que se tem uma casa decimal e apenas um número após a vírgula, esse número aqui vai ser sobre 10. E a própria leitura do número decimal já te ajuda, ó, 2/10. Então, 2 sobre 10 ao quadrado. Transformei em fração decimal. O que é que eu vou fazer agora? Você já sabe, base negativa, expoente par, resultado positivo, tranquilo? Como 2/10 está entre parênteses e aqui em cima nós temos o expoente, esse expoente aqui, ele vai servir tanto para o 2 como para o 10. Então, esse expoente aqui vem tanto para o 2 quanto para o 10. Isso daqui já é uma propriedade de potenciação e faça a anotação. Agora, nós vamos desenvolver. 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. E 10 ao quadrado, 10 vezes 10, 100. Então, o resultado aqui vai ser 4
centésimos. Viu? Sentiu a dificuldade do número decimal de fazer a potenciação? Se você ainda não está dominando a multiplicação entre número decimal, entre números decimais, a dica que eu dou é: pega o número decimal, transforma em fração decimal para você poder trabalhar a potenciação, mas não esqueça de estudar aí a multiplicação de número decimal. Ainda acompanhando a leitura, vamos ver aí o próximo caso particular de potenciação. O próximo caso particular de potenciação nos diz o seguinte: quando a base é negativa, então percebe aí que agora a base também está amarrada, é negativa, e o expoente é ímpar, a potência, o sinal do resultado ali vai ser o quê? Negativo. Bora criar aqui também um esquema para nós não esquecermos. A base vai ser negativa, certo? O expoente vai ser o quê? Ímpar. O resultado dessa potenciação, de acordo aí com o caso particular, vai ser negativo. Para você visualizar melhor, observe aí na sua tela os 3 exemplos que trouxemos aqui para você, tá? O primeiro exemplo, nós temos aquilo que aparece aqui no caso particular, ó, base negativa, base negativa, base negativa e base negativa. Expoente ímpar, expoente ímpar, expoente ímpar, expoente ímpar. Ué, professora, sempre será o 3 o expoente? Não. Aqui foi coincidência. O que o caso particular diz que o expoente vai ser ímpar. 3, 5, 7 e por aí vai. O resultado, a potência vai ter um sinal negativo, ó, e aqui está. Então, base negativa, expoente ímpar, base negativa, expoente ímpar e base negativa, expoente ímpar, o resultado terá sinal negativo. E para fixar melhor para você aí, preste atenção e faça a devida anotação. Olha essa potenciação que está aqui pedindo para ser resolvida. O que é que eu observo? Eu observo aqui que eu tenho uma base negativa e o expoente ímpar. Então, seguramente, eu já sei que o sinal do resultado, não é? O sinal da potência vai ser negativo. Vamos desenvolver? Pega esse número decimal para a gente praticar um pouco aí, transformação de número decimal para fração decimal. Bora lá então. Pega esse número decimal e transforma em fração decimal. Tá com dúvida? Faz a leitura, 2 décimos. Então você já sabe que o denominador vai ser 10. Não sei ainda ler esse número direito. Qual é o procedimento? Observe a quantidade de casas decimais. Observe quantos números aparecem ali depois da vírgula. Aparece só um número, que é o número 2. Então, eu já sei que aqui embaixo no meu denominador vai ter só um 0. Então, será 10. Então, eu tenho menos 2 décimos ao cubo. O que é que eu não posso esquecer, tá? Que base negativa, o resultado, ó, vai ser negativo se o expoente for ímpar. Então, para ficar fácil desenvolver agora, aplicando aquela propriedade que nós vimos há pouco, esse 3 vai ser expoente tanto do 2 quanto do 10. Então, nós vamos ter aí 2 elevado a 3 e 10 elevado a 3. Não esquece o sinal de menos. Então, nós vamos ter menos 8 sobre 1000. Ok? Então, tá aí. O caso onde diz que a base é negativa e o expoente aí é ímpar. Mas ainda dando continuidade, aí no nosso caso particular, sem parênteses e com sinal de menos na frente, a potência será sempre
negativa. Então, já se sabe que não vai ter parêntese. Observe aí os exemplos que trouxemos para vocês. Ó, já está amarrado, não tem parêntese, tá? Aí, se não tem parêntese, eu tenho que ter muito cuidado com esse sinal de menos que vem à frente. O que vai acontecer? A potência sempre será negativa. Ou seja, apareceu o sinal de menos, não tem o parêntese, eu já sei que o resultado vai ser negativo. Então, menos 2 ao quadrado. O menos eu vou repetir logo aqui, porque eu já sei que o resultado vai ser sempre negativo e vou desenvolver aqui a potência. 2 multiplicado por 2, 4. Não esquece o sinal do menos. Menos 1 ao quadrado sobre 2. O que acontece? Esse 2 aqui, ele vai acompanhar somente o numerador, somente o 1, porque ele está lá, ó, do ladinho dele. Então, 1 ao quadrado, 1, porque é 1 vezes 1, vezes 2. Quando não é que o 2, o expoente, vai servir tanto para o número de cima, que nós chamamos de numerador, quanto para o número de baixo, que nós chamamos de denominador, quando aparecer aqui o parêntese. Se aparecer o parêntese, eu vou representar aqui o número por A sobre B. Se aparecer o parêntese, o expoente vai servir tanto para o numerador quanto para o denominador. Esteja atento a isso. Aqui não pode aparecer parêntese, porque ó, o próprio caso particular já nos diz isso, que não pode vir de maneira nenhuma aí a presença do parêntese. Tudo bem? Mas aí, para fixar melhor para você, vamos aqui a alguns exemplos para a gente aplicar a definição ali de definição e também alguns casos particulares. Imagina que você tivesse que resolver essa adição. Qual seria o primeiro passo? Qual seria o primeiro passo? Não é? Aqui o primeiro passo, você não vai fazer a soma de 2 com 3. Não. O que acontece? Você vai ter que calcular essa potência, vai ter que calcular essa potência e depois fazer a adição. Então, 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9, que aqui nós vamos ter o resultado 13. Tranquilo? Só para fixar melhor, para a gente exercitar mais, observe esse outro exemplo aqui. 1 sobre 2 ou 1 meio multiplicado por 2 elevado à quarta multiplicado por 3. E agora? Por onde começar essa multiplicação aí, se tem uma potenciação ali no meio? Exatamente isso que você falou. Eu tenho que começar resolvendo essa potenciação antes de efetuar a multiplicação. Então, lá vamos nós. 1 sobre 2, ou 1 meio. 2 elevado à quarta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que vamos chegar aí ao resultado de 16, multiplicado por 3. Novamente, nos deparamos aqui com uma multiplicação onde tem a presença de quem? De fração. Vamos ter medo? Não. O que foi já visto aqui, que todas as vezes que eu tiver uma multiplicação aí e a presença de fração, eu vou multiplicar aqui em cima os numeradores. Então, eu vou ter 1 vezes 16, 16. 16 vezes 3 aqui, vamos ficar com 48. Ah, mas embaixo do 16 e do 3 não aparece nenhum número. Ele está aí sim, tá? Não obrigatoriamente ele precisa vir escrito, mas subentende-se que quando o número está sozinho, como o caso do 16 e do 3, o denominador dele é um 1. Então, 2 vezes 1, 2. 48 dá para dividir por 2? Dá sim. Então, aqui vamos obter 24 como resposta. Ah, professora, mas aí eu vi um outro modo de fazer. Qual é o outro modo? Antes de você efetuar aqui a multiplicação do 16 por 3, alguém aí já deve ter dividido aqui, ó, 16 por 2. Pode ser feito assim?
Se você tem segurança, pode sim. 16 dividido por 2 vai dar 8. 8 vezes 3, nós vamos chegar aí ao mesmo resultado, que é 24. Então, nós vimos aí a aplicação direta de casos particulares na resolução de potenciação. Como eu sempre digo, os casos particulares e as propriedades são ferramentas que ali nos ajudam o desenvolvimento e até mesmo ter segurança para que o que você está desenvolvendo está no caminho certo. Mas como é que eu consigo ter essa segurança? Exercitando. Então, pegue exercícios, pratique, leia ali o caso particular, leia a propriedade e bons estudos. Então, nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro.